Capítulo 3. Restaurando o papel sacerdotal da intercessão. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. 1 Pedro 2, versículo 5. Há muitos anos, eu estava ministrando em Phoenix, Arizona, quando uma visão tomou forma diante de mim. Vi uma lagarta que parecia estar tecendo algo e percebi que ela estava formando um casulo em torno de si. Quando chegou a hora de a lagarta finalmente romper a crisálida, teve de lutar sozinha para sair de seu útero de transformação. Apesar disso, enquanto a observava, a criatura lutava até finalmente emergir como uma borboleta totalmente formada, exibindo arranjos de cores brilhantes e indescritíveis. Quando perguntei ao Senhor o que era aquilo, ele respondeu: é a igreja em metamorfose. Quase todo mundo concordaria que, neste momento da história, a igreja está mudando. Mas, se é que pretendemos algum dia alcançar a plenitude de tudo que Deus profetizou que seríamos, então precisamos permitir que o Espírito Santo nos instrua e nos conduza até a habitação secreta do Deus Altíssimo. E é ali, em sua presença, isolados da influência do mundo, que somos transformados em outra dimensão e expressão de sua glória. Todos nós temos a missão divina de nos confinarmos com Deus em um lugar secreto. Somos uma raça sacerdotal em transição. Somos chamados para nos apegarmos a Deus por meio de Jesus Cristo e superarmos nossos impedimentos e distrações mundanas para assim podermos cooperar com Ele na realização de seus planos e propósitos. A vida cristã é uma vida de mudança, de metamorfose, que sai do velho para o novo, da transformação de glória em glória, à medida que buscamos a face de Deus no lugar santíssimo. Então, emergiremos de nossa reclusão santa com arranjos feitos por sua glória iridescente, plenamente refeitos como expressões multifacetadas de seu amor, natureza e glória. Sabemos onde estamos e o que somos neste momento, mas Deus tem um plano, o desenho de um projeto, que está seguindo em sua obra. Veja que a palavra de Deus diz que devemos nos tornar. Tu os constituístes reino e sacerdote para o nosso Deus, e eles reinarão sobre a terra. Apocalipse 5, versículo 10. Se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais daqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Romanos 5, versículo 17. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, versículos 1 e 2. Se há uma coisa que eu poderia plantar no seu coração, seria esta: a oração não é uma atividade, também não é uma aplicação. É a vida que se encontra em uma pessoa. Tendo visto Jesus tendo as suas vendas retiradas de seus olhos, na glória de sua presença, suas atitudes em relação à oração serão totalmente mudadas. Essa coisa de orar, essa coisa de interceder, de ficar na brecha, de fazer apelos a um superior, tudo isso não é uma tarefa difícil. É uma alegria. Chama-se vida no reino. Os paralelos que existem entre as tarefas dos sacerdotes do Antigo Testamento que serviam no tabernáculo de Moisés e a missão dos santos de hoje são por demais importantes para serem ignoradas ou menosprezadas.
Embora difira dramaticamente do tipo de sacrifício que oferecemos hoje e os motivos que temos para oferecê-lo, ainda é proveitoso estudar o sacerdócio do Antigo Testamento. Podemos adquirir conhecimento e compreensão sobre a oração examinando as funções sacerdotais dos descendentes de Arão, pois essas funções foram instituídas pelo próprio Deus, como um tipo e sombra do sacerdócio mais elevado de Jesus Cristo e daqueles que o seguem. Ao longo de qualquer estudo dos padrões existentes no Antigo Testamento, devemos lembrar que todo cristão é chamado para ser sacerdote do Senhor hoje. Essas atribuições não mais se restringem a somente alguns selecionados, e precisamos compreender que não existe nenhuma outra tarefa mais elevada que um cristão possa realizar do que orar. Essa é uma função de destaque do cristão sacerdote de hoje. Removendo as obstruções. Em setembro de 1991, eu estava ministrando em Nova York com minha esposa, quando a presença do Espírito Santo repousou sobre mim certa manhã bem cedo. Comecei a ouvir claramente sua voz dizendo essas palavras para mim: vou conceder novos entendimentos sobre a identificação na intercessão, e assim serão removidos os direitos legais que os poderes demoníacos do ar têm para continuar agindo. Então, naquele momento, meu povo falará minha palavra, e eu lançarei o inimigo por terra. Mas o que é essa tal de identificação e intercessão? Creio que é uma arte perdida, e é um dos aspectos mais elevados, também mais negligenciados, da intercessão verdadeira. É a capacidade e a função de se identificar pessoalmente com as necessidades de outras pessoas, a ponto de você, em seu coração, tornar-se um com essas pessoas por meio do Espírito Santo. Ela se expressa quando nos identificamos com Jesus e seguimos seus passos, porque seus passos nos conduzirão para além das quatro paredes das igrejas, atingindo assim as ruas do mundo despedaçado, das prostitutas, dos trapaceiros, dos fracassados, das pessoas destruídas e feridas, em outras palavras, alcançando pessoas reais com problemas reais. Jesus nos conduz a um sacerdócio genuíno, no qual nós, à semelhança de nosso mestre e sumo sacerdote, podemos ser tocados pelas enfermidades, tentações e conflitos de outras pessoas. Veja Hebreus 4, versículo 15. A única maneira pela qual podemos interceder de maneira genuína e eficiente é com um coração compassivo, contrito e exasperado, fundamentado em um coração que pulsa intensamente com os sofrimentos de outros, como se fossem seus. Para aprender mais sobre o assunto da identificação e intercessão, por favor, leia o livro Intercessão, o poder e a paixão para moldar a história. Mediante a obra interna do Espírito da Revelação, podemos nos identificar com os julgamentos justos de Deus, que lhes pertence por direito e justiça, e ainda assim, experimentar sua paixão abrasada por expressar sua graça e misericórdia. Nossos olhos serão abertos para a condição terrível das pessoas e dos pecados específicos que as impedem de chegar à cruz. Então, ao escolher ser um com elas, ao deixar de lado nossa posição em favor de outras pessoas, nosso coração sentirá o peso da responsabilidade, vindo do Espírito de Deus, para confessar com lamentos e fazer intercessões inexprimíveis em proveito deles. À medida que nós, de coração, confessamos ao Senhor, em nome das pessoas, nossos pecados, desonras, fracassos e humilhação, tiramos do caminho todo o obstáculo colocado pelo inimigo. Assim, aqueles por quem nos esforçamos, podem eles mesmos chegar-se à cruz em arrependimento e restauração. Essa forma de intercessão
é uma arte perdida em nossa sociedade moderna, voltada para o materialismo e para o sucesso. Essa forma eficaz de oração inclui confessar os pecados hereditários enquanto você fica na brecha como embaixador de seu grupo étnico, cidade, igreja ou até mesmo país. Precisamos de mais pessoas que tenham um coração como o do apóstolo Paulo, que escreveu sentindo a agonia de um intercessor verdadeiro. Digo a verdade em Cristo, não minto. Minha consciência o confirma no Espírito Santo. Tenho grande tristeza e constante angústia em meu coração, pois eu até desejaria ser amaldiçoado e separado de Cristo por amor de meus irmãos, os de minha raça. Romanos 9, versículos 1 ao 3. Que nós o busquemos por causa dessa operação mais profunda em nossa vida, para que em nossos dias o Senhor, juiz de todos, nos encontre na brecha em favor da igreja, de nosso país, dos necessitados e dos perdidos. Talvez a identificação na intercessão seja o casamento do Espírito da Revelação, descrito em Efésios 1, versículos 7 e 8, com o Espírito de convencimento, descritos por Jesus, que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Veja João 16, versículo 8. O Espírito Santo iluminou determinadas passagens das Escrituras com um entendimento renovado, à luz da palavra, que recebi na cidade de Nova York, especialmente esta passagem do livro de Isaías. E assim se dirá: aterrem, aterrem, preparem o caminho, tirem os obstáculos do caminho do meu povo. Pois assim diz o alto e sublime, que vive para sempre, e cujo nome é santo. Habito no lugar alto e santo, mas habito também com contrito e humilde de espírito, para dar novo ânimo ao espírito do humilde, e novo alento ao coração do contrito. Isaías 57, versículos 14 e 15. O Espírito quer tomar passagens como essa das Escrituras e casá-las com a revelação e o conhecimento do pecado, da justiça e do juízo. Então, Ele nos dará revelação e entendimento proféticos e também nos mostrará como usar a palavra de Deus como um trator santo, entre aspas, para tirar do caminho o obstáculo do pecado e revogar a maldição lançada sobre a terra. Paulo escreveu: se vocês perdoam a alguém, eu também perdoo. E aquilo que perdoei, se é que havia alguma coisa para perdoar, perdoei na presença de Cristo, por amor a vocês, a fim de que Satanás não tivesse vantagem sobre nós, pois não ignoramos as suas intenções. 2 Coríntios 2, versículos 10 e 11. Deus quer que oremos e intercedamos com grande poder e eficácia, não dando socos a esmo no ar, como um boxeador sem preparo. Veja 1 Coríntios 9, versículo 26. O Espírito Santo quer nos ensinar a remover os direitos legais que os poderes demoníacos do ar têm para continuar agindo, e assim remover todo o obstáculo maligno. A paixão pela intercessão brota do coração do próprio Jesus Cristo, que afirmou: eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros para a colheita. João 4, versículo 35. Penso que nessa passagem, Jesus está dizendo algo que normalmente não captamos. Se de fato levantarmos os olhos para enxergarmos com os olhos de Deus, nossa visão será tomada pela horripilante condição de pessoas feridas que estão separadas de Cristo. Em certo sentido, não precisamos pedir a Deus que coloque um peso de responsabilidade especial para irmos a campo. Precisamos apenas abrir os olhos para ver as pessoas como Ele as vê. Então, nosso coração será movido por uma compaixão abrasadora que brota diretamente do coração paterno de Deus. Figuras do sacerdócio. As raízes de nosso elevado ministério sacerdotal
se estendem por milhares de anos de nós, precedendo e prefigurando a intenção que Deus tinha de invadir a história humana por meio de seu Filho Jesus Cristo. O primeiro sacerdote nos registros das Escrituras bem pode ter sido Adão, que ministrou em favor de Deus e da criação de Deus no Jardim do Éden. Talvez, então vejamos o sacerdócio no sacrifício oferecido por Abel, que foi aceito. Mas o primeiro indivíduo, que foi efetivamente chamado de Cohen, ou sacerdote, foi Melquisedeque, rei de Salém. E sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe pão e vinho e abençoou Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão, pelo Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou seus inimigos em suas mãos, e Abrão lhe deu o dízimo de tudo. Gênesis 14, versículos 18 ao 20. Até mesmo o primeiro sacerdote cuidou de ministrar em duas dimensões: a Deus em favor dos homens, e aos homens em favor de Deus. Posteriormente, Deus estabeleceu o sacerdócio aarônico como parte das instruções que deu a Moisés no Monte Sinai, onde também entregou a ele a lei inscrita em tábuas de pedra. Ele disse a Moisés que construísse uma tenda de acordo com definições muito específicas, que seria uma habitação móvel entre seu povo enquanto estivessem na viagem para a Terra Prometida. Essa tenda foi chamada de Tenda do Encontro com Deus e de Tabernáculo de Moisés. Continha 3 áreas principais, arranjadas concentricamente, nas quais somente os sacerdotes da tribo de Levi podiam entrar, depois de estarem cerimonialmente purificados. A primeira área delimitada pelas cortinas externas era o pátio ou o átrio. O maior dos 3 espaços continha um altar e a bacia de bronze, onde o sangue do sacrifício de animais inocentes e sem defeito era derramado, e onde seus corpos eram queimados como oferta a Deus. Entre parênteses, derramar o sangue e sacrificar inocentes no lugar de culpados nesses sacrifícios era uma prefiguração do derramamento de sangue inocente de Cristo e de seu sacrifício voluntário na cruz para tirar o pecado do mundo. Era na bacia de bronze que os sacerdotes sujos de sangue se lavavam antes de ir para dentro da tenda. A área seguinte era a tenda principal, um espaço coberto que abrigava o lugar santo e incluía uma terceira área chamada de Lugar Santíssimo, ou Santo dos Santos, onde residia a glória Shekinah de Deus, ou sua presença. Esses espaços representavam níveis de santidade na terra. Quanto mais próximo do Santíssimo, mais rigorosas eram as exigências de santidade. Os sacerdotes que ministravam sobre a antiga aliança seguiam uma série progressiva de rituais que os preparava para ministrar diante do Deus Santo no tabernáculo. Em primeiro lugar, os sacrifícios de sangue eram oferecidos como propiciação pelo pecado no pátio externo. Era exigido que o sacerdote passasse pelo local de sacrifício antes que pudesse entrar no tabernáculo e ministrar ao Senhor. Somente depois que Arão, o sumo sacerdote, tivesse feito o sacrifício de sangue por seu pecado no altar e se lavado na bacia, é que poderia passar pelo primeiro véu e entrar no lugar santo. Quando Jesus entregou sua vida por nós e derramou seu sangue na cruz, ele fez propiciação, ou pagou por nosso pecado para sempre, e seu sangue derramado tornou-se um manancial transbordante, uma bacia santa, que nos purifica de todo pecado. Ele se tornou o caminho vivo e a porta eterna, que conduz ao lugar santo de Deus, onde somente os sacerdotes podiam entrar. Nesse lugar, na qualidade de sacerdotes do Senhor, oferecemos sacrifício de louvor, adoração e devoção,
orientados e banhados pela luz de sua palavra, e sustentados pelo pão de sua palavra, e pela comunhão de seu corpo partido, a Igreja. Passando pelo véu. Depois que passamos pelo véu, chegamos ao Santo dos Santos, e ficamos diante da Arca da Aliança, onde os querubins de ouro se assentam sobre o propiciatório, o lugar da presença manifesta de Deus. Mal se vê o propiciatório por entre a fumaça de fragrância adocicada, que é o incenso de nossa adoração, louvor e adoração. Somente o sumo sacerdote podia entrar nesse lugar nos dias que antecederam a cruz, e somente uma vez por ano, no dia do perdão. As funções desempenhadas pelos sacerdotes do Antigo Testamento prefiguram a realidade mais elevada que Deus anseia ver manifestada hoje em seu povo sacerdotal. O autor de Hebreus declara: Agora, porém, o ministério que Jesus recebeu é superior ao deles, assim como também a antiga aliança, da qual ele é mediador, é superior à antiga, sendo baseada em promessas superiores. Hebreus 8, versículo 6. Depois disso, ele faz uma comparação cuidadosa que chamo a glória da habitação anterior, o relacionamento dos judeus com Deus por meio da lei e do sacrifício de animais, com a glória da habitação atual, o relacionamento de todos os homens com Deus Pai por meio do sangue de seu Filho, o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo. Cada função do sacerdócio arônico representa uma verdade a respeito do relacionamento do homem com Deus, e precisamos compreendê-las sobre a luz da cruz. Número 1. No Antigo Testamento, somente o sumo sacerdote podia entrar no lugar da residência de Deus e ter comunhão com ele. Sob a nova aliança, levada a efeito pela morte de Jesus Cristo, cada cristão é um sacerdote. Número 2. Os sacerdotes antigos conheciam Deus ritualmente e dentro de um relacionamento preso ao medo e sem uma revelação de amor. Hoje, cada cristão pode conhecer Deus íntima e pessoalmente, dentro de um relacionamento marcado por amor, misericórdia e graça. Número 3. Os aparentemente infindáveis sacrifícios da antiga aliança tinham de ser repetidos cada vez que o sacerdote entrava no tabernáculo. Hoje, temos acesso pronto a Deus, a qualquer hora e o tempo todo, por meio do sangue de Jesus, que pagou a dívida de nosso pecado de uma vez por todas. Nossos pecados estão cobertos com seu sangue, e ele nos reservou para si mesmo, entre parênteses, nos santificou como posse estimada, sua noiva. Número 4. Os descendentes de Abraão conheciam Deus como o Espírito invisível que habitava uma tenda, entre parênteses, e por pouco tempo uma habitação de pedra. Hoje, Deus cumpriu sua promessa e não reside mais em uma tenda. Em vez disso, ele vive entre os homens, habitando nosso coração na pessoa do Espírito Santo. Esse mesmo Espírito revela Deus a todos os cristãos, de maneira pessoal, e em consequência disso, temos comunhão íntima com Deus. As funções sacerdotais do Antigo Testamento apontam para nossos deveres como filhos de Deus, deveres mencionados no Novo Testamento. Agora fomos feitos sacerdotes e reis na linhagem do Messias, na qualidade de filhos e filhas de Deus. Entretanto, nosso sacerdócio ainda inclui os instrumentos da cruz e um altar de sacrifício, assim como foi para nosso Senhor. Jesus dizia a todos: se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a sua vida por minha causa, este a salvará. Lucas 9, versículo 23 e 24. Portanto, irmãos, rogo-lhes pelas misericórdias de Deus
que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos 12, versículos 1 e 2. Deus pretendia, desde sempre, formar para si um reino de sacerdotes e reis. Ele sempre ansiou ter comunhão conosco no altar do incenso. Agora, Ele anseia nos chamar para mais perto, para além do véu da separação, para que Ele possa nos encontrar e entrar no lugar santíssimo de Sua presença manifesta. Como se vê, o sacerdócio arônico do Antigo Testamento foi apenas uma sombra daquilo que Deus realmente ansiava fazer assim que o Cordeiro sacrificado completasse sua missão redentora. Tipos e sombras ou não, determinados aspectos do sacerdócio antigo foram, apesar disso, ordenados para que subsistissem até nossos dias. Em Levítico 16, Deus deu a Moisés instruções bem detalhadas sobre as leis da propiciação e da progressão sacerdotal até chegar à presença de Deus. E elas contêm algo que eu e você precisamos entender hoje. Pegará um incensário cheio de brasas do altar que está perante o Senhor e 2 punhados de incenso aromático em pó, e os levará para trás do véu. Porá o incenso no fogo perante o Senhor, e a fumaça do incenso cobrirá a tampa que está acima das tábuas da aliança, a fim de que não morra. Levítico 16, versículos 12 e 13. Ordene aos israelitas que lhe tragam azeite puro de oliva batida para as lâmpadas, para que fiquem sempre acesas. Na tenda do encontro, do lado de fora do véu que esconde as tábuas da aliança, Arão manterá as lâmpadas continuamente acesas diante do Senhor, desde o entardecer até a manhã seguinte. Este é um decreto perpétuo para as suas gerações. Levíticos 24, versículos 2 e 3. Essas ordenanças para o lugar santo e o lugar santíssimo falam de um decreto perpétuo para as gerações. Perpétuo também quer dizer para sempre, até mesmo em nossa geração. Deus disse uma coisa quando queria dizer outra, mas eu pensei que estávamos debaixo de uma nova aliança. Todas as coisas são novas, o que é velho já passou. Então, o que Deus quer dizer com para sempre nesse contexto? Das sombras para a luz. Deus já não requer de nós que fiquemos acordados por causa de um fogo dentro de uma tenda ou um templo de pedras, mas a realidade revelada no princípio permanece perpétua. Os sacrifícios que devemos oferecer ao Senhor como sacerdotes e reis incluem sacrifícios de ação de graças, louvor, adoração, oração ininterrupta e o culto da intercessão. Por esse motivo, é necessário que Deus faça uma convocação à intercessão, como parte vital de qualquer esforço para restaurar na sua igreja o sacerdócio de todos os cristãos. Não há como se desviar disso. Todo sacerdote de Deus é chamado e ungido para orar e interceder. O sacerdote que não ora não é um sacerdote. Assim como a oração e a intercessão de Arão com o incenso e o fogo tirado do altar salvaram a vida de milhares no dia em que Corá se rebelou em Números 16, assim também nossa oração e intercessão fazem diferença para as pessoas hoje. Você já notou que em nenhum lugar das Escrituras a oração, o louvor e a adoração e a intercessão são definidas tecnicamente como um dom espiritual especial? Essa passagem não existe, não será encontrada em lugar nenhum. Sabe por quê? Porque é direito de todos os sacerdotes. Deus é um patrão que oferece oportunidades iguais, e o ministério da oração e do louvor
é a descrição da função de todos os sacerdotes autênticos. Definindo os termos. De acordo com o dicionário Oers, o verbo interceder significa intervir a favor de alguém ou de algo, pedir, rogar, suplicar. A raiz da palavra em latim tem o significado principal de, entre aspas, colocar-se entre. Como observamos no capítulo anterior, a palavra hebraica para intercessão na passagem messiânica de Isaías 59:16 é paga. Seu significado literal é atingir o alvo. Não é possível exagerar a importância da intercessão em nossos dias. No entanto, Satanás tem obtido muito sucesso nas suas tentativas de convencer os cristãos de que a oração é principalmente um exercício fútil. Especialmente para os estadunidenses inclinados à ação, a oração parece ser a coisa mais simplória que poderiam fazer em tempos de crise, estresse ou emergência. A opinião de Jesus era diferente. Ao longo dos evangelhos, vemos que Jesus desaparecia para passar noites inteiras em oração fervorosa antes de ministrar às massas no dia seguinte. Ele optou por passar a última noite antes de ser crucificado no jardim do Getsêmani, orando. O poder do incenso. Em nossos dias, existem incontáveis histórias de intervenções sobrenaturais geradas pelo poder da oração e da intercessão. Jack Pullinger é uma política missionária maravilhosa e radical que serve ao Senhor em Hong Kong. Aos 19 anos, ela foi tomada por uma paixão para servir a Deus. Embora não soubesse em que isso daria, ela simplesmente se ofereceu incondicionalmente a Deus para servi-lo. O Senhor lhe disse para subir em um navio em particular, então ela subiu no navio, sem saber para onde seria levada. Ela aportou em Hong Kong e foi levada para um lugar chamado de Cidade Murada. Lá conheceu o homem que era o principal dos chefes do tráfico. Ele tinha um irmão chamado Ali, que estava estudando para se tornar um monge budista. Ali estava sendo acusado de ser o suposto cúmplice, junto com outros 7 homens, no assassinato de um chefe rival do tráfico. Jack começou a fazer visitas semanais a essa prisão de Hong Kong para ministrar e testemunhar a esses homens e especificamente a Ali. 4 deles se voltaram para o Senhor quase imediatamente. Mas, apesar de Jack ter visitado a prisão todos os dias durante 9 meses, testemunhando a Ali a respeito de Jesus através de uma divisão feita com vidro espesso, ele não se sensibilizou. Ali não admitia, mas estava com muito medo de morrer por causa de um crime que não tinha cometido. Semana após semana, Jack Pullinger continuou a ministrar a ele. Sei que você está com medo, Ali. Sei que você está apavorado com a morte, mas eu quero lhe dizer que existe um Deus amoroso. Existe um Deus de justiça que sabe todas as coisas, e Ele é um Pai misericordioso. E recrutei cristãos de todas as partes do mundo para orar e jejuar em seu favor todas as quartas-feiras, Ali. Embora Ali ouvisse e entendesse as coisas que Jack estava dizendo, ele continuava se recusando a se voltar para o Senhor, porque o seu coração estava endurecido. Certo dia, o diretor da prisão e um assistente passaram pela cela de Ali e mencionaram ter notado certo cheiro. Eles não sabiam qual era a fragrância diferente, mas acharam que era algum tipo de perfume refinado e aromático. Eles começaram a fazer perguntas a respeito daquela fragrância, mas Ali simplesmente perguntou: "Que cheiro?" Perplexos, os 2 homens perguntaram aos outros presos a respeito do cheiro, pois a prisão inteira sentiu o odor aromático que vinha desse perfume diferente. Finalmente, o diretor da prisão
enviou guardas para a cela de Ali. Eles fizeram uma revista e não encontraram nada. Quando farejaram em torno deles, assentiram com a cabeça e disseram: "É verdade, dá para sentir o cheiro." No entanto, o cheiro não estava em Ali. Quando as guardas saíram, Ali começou a se perguntar: "Que cheiro é esse?" Então, uma palavrinha foi entrando na sua consciência. Era uma mensagem simples: "Ah, hoje é quarta-feira." De repente, ele se lembrou das palavras de Jack. Ele estava com cheiro de oração. Ele percebeu que toda a sua cela estava cheia do aroma perfumado das orações dos santos. Jack continuou fazendo visitas a Ali, e eles conversaram sobre essas coisas. Certo dia, Ali aceitou Jesus enquanto Jack orava por ele, atrás da divisão do vidro. O Espírito Santo veio sobre Ali, e ele começou a falar em uma língua diferente. Chegou a hora de seu julgamento no tribunal. Ali foi levado à presença do juiz, que o libertou sem sequer ouvir seu caso. A fragrância da oração. Ali foi salvo por causa das orações oferecidas a Deus em seu favor. Foram tantas orações dirigidas a ele em sua cela que o ar ficou saturado com o incenso adocicado da intercessão. Quando os cristãos de todo o mundo começaram a exercer suas funções sacerdotais e a oferecer o incenso da intercessão na presença do Senhor, o ar dentro daquela cela, na prisão de Hong Kong, ficou tão cheio de orações que até mesmo os incrédulos conseguiam sentir a sua fragrância. O fruto daquelas orações foi que Ali entregou a vida a Jesus. Tem alguém sentindo o aroma de suas orações? Será que alguém consegue dizer qual é o dia da semana pela fragrância da sua intercessão? As leis de Deus são imutáveis, incluindo a lei natural da gravidade. Aquilo que sobe tem de descer. A lei da gravidade se aplica nesse ponto. Nos dias de Arão, o incenso da oração criava uma nuvem à medida que a fumaça aromática do incenso cobria o propiciatório, que ficava sobre a Arca da Aliança. Então, Deus desceria e deixaria transparecer suas qualidades visíveis no meio da nuvem, e dali ele comungaria intimamente com o sumo sacerdote. A presença de Deus sempre descia depois que a fragrância da oração subia. Em nossos dias, um reino inteiro de sacerdotes recebeu a missão e foi autorizado a ministrar na presença de Deus, oferecendo orações, louvor, adoração e intercessão ininterruptas em favor de todos os homens. Refleti em todas essas coisas à luz de Apocalipse 5, versículo 8, que nos abre uma porta para as operações e funções das regiões celestiais. João diz que existe um altar no céu, no qual os anjos ministram continuamente ao Senhor. Um anjo carrega um incensário que deve ser semelhante ao recipiente com brasas usados pelos sacerdotes arônicos. Outro anjo, que trazia um incensário de ouro, aproximou-se e se colocou em pé junto ao altar. A ele foi dado muito incenso para oferecer com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro diante do trono. E da mão do anjo subiu diante de Deus a fumaça do incenso com as orações dos santos. Então, o anjo pegou o incensário, encheu-o com o fogo do altar e lançou-o sobre a terra. E houve trovões, vozes, relâmpagos e um terremoto. Apocalipse 8, versículos 3 ao 5. A Bíblia afirma que o anjo tomou o incensário e o encheu com fogo vindo do altar misturado com incenso. Ao lado desse altar nos céus, existe um recipiente de ouro cheio de incenso. O que o incenso representa? Apocalipse 5:8 diz que esse incenso representa as orações dos santos. Como o Senhor reage à fragrância do incenso das nossas orações
que sobem diante dele? Ordena que um anjo vire esse recipiente e despeje as orações dos santos no fogo do altar. Então, o anjo pega o incensário e o enche com o fogo do altar e o incenso das orações dos santos e lança o fogo dos céus sobre a terra. Como já dissemos, aquilo que sobe tem de descer. Quando as orações dos santos sobem como incenso diante do trono de Deus, elas são guardadas em um recipiente de ouro e novamente queimadas com o fogo do altar da presença do Deus Altíssimo. Isso ilustra como nossas orações são multiplicadas e apreciadas por Deus antes de Ele reagir lançando seu fogo sobre a terra, na forma de uma oração respondida. Essa é a dimensão multidirecional da oração. Lembre-se, aquilo que sobe tem de descer. Deus atende a oração dos santos. Os cristãos são vasos que ajudam a definir onde o julgamento termina e a misericórdia começa. Onde os julgamentos serão pronunciados? É interessante que a Bíblia não diz em que lugar da terra esses julgamentos serão pronunciados, porque antes de julgamento ser pronunciado, Deus sempre presta atenção no recipiente de ouro, as orações dos santos. Em primeiro lugar, Ele ouve os sacerdotes que estão ministrando no tabernáculo, no altar de incenso, que é o ato sacerdotal da intercessão. Deus escolheu levantar um reino inteiro de sacerdotes intercessores como Abraão, que intercedeu por Ló e pelas cidades de Sodoma e Gomorra. Moisés, que repetidamente se posicionou entre a ira de Deus e os israelitas. Jó, que intercedeu por seus amigos e foi ele mesmo curado e restaurado. Esther, a camponesa que se tornou rainha e correu o risco de morrer para interceder por toda a sua raça e salvá-la. Daniel, cuja intercessão por seu povo foi além de sua época e chegou aos últimos dias da volta definitiva do Messias. Ainda mais notável é o fato de Deus querer que modelemos nosso sacerdócio pelo ministério contínuo do grandioso sumo sacerdote, Jesus Cristo, que é capaz de salvar definitivamente aqueles que, por meio dele, aproximam-se de Deus, pois vive sempre para interceder por eles. Hebreus 7, versículo 25. Expondo as mentiras do inimigo. Permita que eu diga isso em benefício de todos que, sem saber, caíram nas mentiras desesperadas do inimigo a respeito da suposta inutilidade da oração. A oração funciona. A oração é poderosa. A oração é uma das armas mais mortíferas e eficazes para destruir as obras do inimigo. A oração é a corda de segurança que Deus joga para os que sofrem, estão feridos, fracos ou morrendo. Mas Ele espera que eu e você desçamos essa corda da vida em nome de Jesus, seu Filho, até que ela chegue a outros. A intercessão não é a preocupação de uns poucos zelosos, é o chamado e o propósito final do povo escolhido e de cada filho de Deus lavado no sangue. Se você chama Jesus Cristo de Salvador e Senhor, então Ele o chama de intercessor e sacerdote. E hoje Ele está chamando você para ficar de joelhos. Alguns anos atrás, eu estava em um trem na Alemanha, no meio da noite, fazendo uma viagem de 6 horas, de Heidelberg para Rochim. Tentei dormir durante a viagem, mas continuava ouvindo a voz suave do Espírito Santo falando comigo. Sabia que Ele estava falando comigo, mas Ele também estava expressando um peso denso de expectativa para que um povo numeroso surgisse.
Ouvi repetidamente aquela preciosa pomba pronunciando um apelo incisivo e implacável. Onde estão aqueles que serão como Daniel? Onde estão aquelas que serão como Esther? Onde estão aquelas que serão como Débora? E onde estão aqueles que serão como José? Jesus Cristo fez de mim e de você reis e sacerdotes para Deus. Agora eu declaro, debaixo da mesma unção profética que inspirou Mardoqueu a dizer para Esther, sua jovem sobrinha e enteada: quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Esther 4, versículo 14. Para tal tarefa você recebeu entendimento, e para esse propósito você foi gerado. Como alguém semelhante a Cristo, você foi nomeado libertador, parente resgatador, curador e restaurador da brecha. Você se levantará e será um dos revolucionários radicais de Deus? Você dirá sim, Senhor, e será a resposta ao apelo do grande intercessor? Pela graça de Deus, quero ser um intercessor sacerdotal do Novo Testamento. Quero que a fragrância da oração emane de minha vida e influencie a atividade dos céus. Eu me voluntario para ser como Daniel, Esther, Débora e José para esta geração. Dá-me o espírito da graça e da súplica para que os céus respondam quando eu orar pelo reavivamento. Amém.